Félix José Rodrigues para nós foi um grande herói, porque ele era negro, ele era fugitivo, quando ele fugiu da fazenda de meu senhor, e ele foi para a Guerra do Paraguai, ajudou a vencer a guerra. Dom Pedro II mandou buscar ele para ver o que ele queria, né, em troca do serviço prestado da Guerra do Paraguai. Uma força interior muito forte, e entende o seu papel político, seu papel social, o papel de construção mesmo de uma identidade. Eu gostei bastante, assim. É longo, né? Um pouco. A gente não está acostumado, a gente está acostumado tudo muito rápido, não tudo muito demorado, né? Nos depoimentos das personagens. Mas eu acho que essa questão do mito, o que você acredita, o que é passado para você, o que você deve jogar para frente, né? Para o outro. E essa senhora é fantástica, é espetacular, porque ela diz que se outras pessoas fossem como ela, talvez não estivessem nessa situação. E o quanto essa história, ela mostra a história do Brasil mesmo. Quem tem direito, muitas vezes, tem que brigar por seus direitos. E sempre tem alguém mais esperto, que vai passar a perna, que vai esconder, que vai camuflar a verdade. Ele é longo, né? Ele realmente é longo. A gente, eu acho que nós temos um tempo meio diferente. Então, assim, eu percebia mesmo que lá, assim, as pessoas começavam a dormir, sabe? Então, eu acho que o tempo é muito importante, né? Muito importante, para você se manter atento, né? E eu senti isso lá também, o mesmo está passando aqui, e eu percebo isso também. A questão do tempo é bem fundamental. Né? Tinha uma raiz tão profunda, né? Ligada tanto em épocas desde Guerra do Paraguai, desde isso que vem se arrastando e rouba documento, e daí não acha, e daí queima. Daí eu acho que como a professora disse, tipo, é a nossa história mesmo, de alguém vai lá, tem o direito, daí um outro, por se achar melhor, vai lá e rouba e acha que esse direito não merece ser dado a ele. Acho que é uma história não é só o fato de, essa é a nossa terra, tem realmente uma raiz lá, tem uma história. É uma história que aconteceu há muitos, muitos anos atrás, mas que ela é totalmente atual, né? Ela traz várias questões, até anotei algumas coisas assim, de falar da Guerra do Paraguai, do movimento sem terra, a escravidão, fé, vários questionamentos que são super atuais, assim. E o filme, ele, pelo que a gente viu ali, algumas imagens de 2004, né, algumas partes, mas é um filme de 2015, então ele é muito atual. Então, essa realidade que a gente viu é a realidade que as pessoas estão vivendo hoje. E que condições que elas estão vivendo, né? São várias coisas que dá pra gente pensar, assim, a partir disso. Essas voltas não podem ser consideradas herói dentro de uma sociedade, né, que não reconhece, porque o branco tinha que ser o herói. Também diferença de identidade, talvez a importância de negligenciar, não está nem aí. Muitas vezes outros que eram convocados não iam, né, se negociar com um escravo livre, né, que isso no lugar dele. E o Brasil se reconstrói uma identidade do povo brasileiro, e muitas vezes essa própria identidade do povo brasileiro é negligenciada, sei lá, proibida. Para eles serem libertos, eles precisavam substituir alguém que não queria arriscar a vida, e eles precisavam arriscar a vida deles para talvez ter uma vida livre, entre aspas, mas eles precisavam ir para a guerra e arriscar a vida deles, poderiam nem voltar talvez, e eles não tinham reconhecimento nenhum, tanto na história ou na época também. Caxias, Osório, tem até cidades, por exemplo, deles, e os outros não são nem reconhecidos. Por exemplo, o Félix ganhou o maior prêmio, que supostamente ele fez a maior ação da guerra, uma ação mais heróica do que os outros. E eu, por exemplo, não desconhecia totalmente a história.
não vai aparecer no livro, né? É, no livro de exatamente. história, É. existe várias histórias, né? Tem uma história que é oficial, que é essa que é contada, que é reproduzida e que conta, não dá conta, né, de tudo que precisa contar, né? Então ela é seletiva, ela vai destacar e vai priorizar, né, quem é que conta essa história, e quem é que possibilita que essas outras coisas, né, a gente descubra isso, porque faz parte da nossa identidade também, mas se a gente não sabe, não tem referência, não vai fazer parte, né? Então é o papel da história e do historiador, né, e de quem se preocupa com isso, em termos de dar voz e vez àquilo que foi omitido, foi escondido, foi ignorado, às vezes, na maioria das vezes intencionalmente, né? Não, isso aqui não nos interessa, isso aqui não, né? Em Itajaí, vocês têm alguma noção esse fenômeno, essa possibilidade, por exemplo, desse apagamento histórico? Você acha que Itajaí, como é que é a questão negra, a questão da identidade de Itajaí associada ao negro, que não, antes era um pouco omitido, né? Aqui na história, por exemplo, a construção da igreja do Pier, na frente do Pier, alguma coisa assim, antes não aparecia. Eu acho que eu te conheci em algum lugar, eu não sei. Eu acho que sim. E antes se omitia a história daquilo, e depois foram feitas várias pesquisas para descobrir, tipo, quem foram realmente os construtores e tal, e antes era uma igreja simples, né, e foi construída por um negro. Então acho que sempre tem essa associação que sempre, sabe, busca valorizar e tal, e se percebe isso no jeito. social, sabe, qual é o local, o lugar que ele ocupa na sociedade? É sempre inferior, né? Sempre, né? E tal. E é inferior por causa da nossa lógica, né? E aí, Itajaí tem uma luta histórica, né? Até pouco tempo, não faz muito não, hein? Não faz muito tempo não. Como é que chama? Os estatutos do clube, esse clube aqui que tem Guarani, esse aqui, né? Ele estava no estatuto dele a proibição de entrada de negros. E o Marcílio Dias também. E o Marcílio Dias, percebe? São coisas que ficaram, né? Passaram e geraram, hoje fica meio folclórico até falar isso, mas é um constrangimento ético, assim, é uma situação. E tem, você vê como não é tão distante de nós. E aí nós temos uma luta histórica enorme, tem territórios, tem comunidade, tem clubes, tem clubes, sabe, tem toda uma história a ser contada. E aí cabe também dos historiadores, ou da própria história, fazer isso também, né? Enfim, trabalha, acho que no Nordeste, já fui a professor no Vale há muito tempo, também já fez doutorado na França, sabe, é um intelectual dos mais gabaritados a nível de Brasil. E ele conta a história, os livros que ele conta mostram uma outra Itajaí que a gente desconhece, que é como esse vídeo fez com a gente, né? Que você falou, eu desconhecia isso, sabia de Caxias, né? Mas esse outro, e aí o Bento faz, ele como historiador, e como negro, e como dentro da comunidade, ele conta e resgata os bairros, como é que é, e mostra um outro papel social e econômico que o negro ocupou, que a história oficial não vai considerar. Então foi preciso vir, né, alguém da comunidade se formar na faculdade, se tornar historiador, se legitimar acadêmica e cientificamente, fazer mestrado, fazer doutorado, e aí o livro dele agora então tem a legitimidade, o reconhecimento. E às vezes nem a literatura, né? A história é importante, mas nem a literatura mostra. Né? Porque se a gente pegar o romantismo no Brasil e depois o realismo, a gente está falando de século XIX, metade do século XIX, final do século XIX. O nosso herói era o índio. Não poderia ser o português, o colonizador, e também não poderia ser o negro, pela condição de escravo. Então se criou um herói. E uma construção idealizada, né? Idealizada, esse índio, esse Ciberi.
Então, às vezes, nem a literatura escapa desse Não, olhar e dessa criticidade que precisaria ter. Por isso que precisa olhar no tempo, né? As coisas, a literatura, naquele contexto histórico daquele tempo e como que a gente vê hoje, né? Como é que essa questão está hoje, trazer para a atualidade, trazer para o contemporâneo. É um desafio. Eu falei demais. Acho que essa história ela podia ser tipo, até considerada atemporal, sabe? Porque tem muitas coisas que dá pra comparar. Tipo, o jeitinho brasileiro, o modo de corrupção de como o moço falou no vídeo. E vinha gente que viajava por muito tempo e ficava cansada. Eu dizia, fica aí por um tempo, e daí a pessoa se instalava e já criava uma vida ali. Sabe? Sendo que tu não deu a terra pra ela, só deu uma mão e uma ajuda. E acho que isso fala muita coisa. Tipo, também a demora na justiça, né? Eles pedirem a segunda via, e daí o centro educatório roubar, e acontecer isso, que não sabe se é verdade, mas pode ser muito verdade, porque muitas pessoas falam isso, segundo o vídeo. Então, acho que isso explica muita coisa também sobre a corrupção e as pequenas corrupções do dia a dia, sabe, que a gente tem. São de terras no Brasil, né? A desigualdade, porque a terra era dessas pessoas, era a terra delas. E aí vocês viram ali em 2007, o INCRA foi lá e tipo, não, agora da terra que vocês tinham, vocês vão ter, sei lá, 10% do tamanho da terra que era antes. Em comparação. Mas daí mesmo assim, quando tem essa intervenção, fazem parece que o trabalho é até metade, sabe? Tipo, não deram o documento que precisava para as pessoas considerarem que Vocês conseguem perceber por que da importância de termos políticas públicas que garantam esse direito, que deem respaldo público assim, como cidadania, porque para que garanta esse direito à propriedade, que é até faz parte dos direitos humanos, está lá nos 30 itens, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um deles é direito à propriedade. Então, é um direito não, todo mundo tem direito a ter uma propriedade. Inclusive essas comunidades, inclusive os índios. Mas parece que eles não têm esse direito. Eles têm um direito, só entre aspas, né? Eles podem ficar ali, mas eles não têm o direito de realmente ter. Por isso é que precisa ter o governo, a intervenção do governo para garantir isso, porque os índios ainda, né, e os quilombolas, eles precisam de política pública que possam dar esse respaldo que é constitucional. Porque senão, na regra normal, você não vai conseguir, sabe, na lógica, vai ser tudo jogando burocracia, meandros jurídicos, né, de coisas que você fica, uma comunidade dessa, como é que vai dominar isso, né? De cartório, de coisas. Como é que eu faço isso para um índio? Né? Mostra o quanto de coisas são maquiadas, né? Por tudo vai e joga, mas não é bem assim. Não, nosso herói também pode não ser esse, mas é aquele. E joga uma coisa por baixo dos panos e tenta desfazer o que na verdade era feito. E mostra, porque a gente tem muito disso, assim. Tanto que nossos heróis, como mostrou, são meio idealizados. Né? Então, isso faz parte da construção da identidade nacional. É uma estratégia intencional, faz parte da identidade nacional. Então, você precisa, em determinados momentos, ter esses ícones, essas referências, seja no herói, seja na alimentação, seja naquilo que te identifica, e que identifica enquanto unidade nacional. É uma identidade nacional, como se nós fôssemos um único organismo que tem essa identidade, sabe? E a maioria dos regimes políticos, ditadores, era importante. Quando saiu do Império era preciso, porque antes a identidade era imperial. Você sai para a República e eu preciso então construir essa nova identidade que não se tem. E aí esses heróis, seja o índio, sabe, esses mitos, eles cumprem um papel muito importante para manter a unidade na diversidade, sabe? E nisso eu mato uma diversidade entre aspas. Sim. Porque na realidade é outra porque muitas vezes essa unidade eles querem levar esse único ser sem homogeneiza. Eu me veio agora
essa tua fala me lembrou essa questão que eu acho que é importante a gente ter clareza. São mecanismos que são usados até hoje, fazem aí, tentam. Itajaí está construindo uma identidade. Qual a identidade que Itajaí está construindo? Ela estava com uma, ela está construindo outra, perante assim, a imagem da cidade. Acho que a gente era muito vista como cidade de açoriana, né? Colonizadores portugueses, marejada, peixe, E hoje? linha. E hoje já é uma coisa bem mais turismo, Praia Brava. Turismo, Praia Brava. Volvo Ocean Race. Isso, essa, mas. Assim, mais internacional, entendeu? Perfeito. Então, tipo, Florianópolis, influência Jurerê Internacional. Vocês perceberam? Perceberam essa mudança marejada, por exemplo? Ela agora virou um centro náutico, mudou inclusive datas e tal. Isso é um processo de construção de identidade local em curso, mas que tem a ver com um projeto econômico. Tem a ver com um projeto de desenvolvimento econômico, de jogo de interesse político e econômico. Que influencia, que nós fazemos parte, nós tomamos decisão. As diversas, a diversidade de situações. Tem voz e peso, a gente nem percebe. Nem percebe. Vai ser um imposto, vai ser um imposto. Agora a identidade é uma cidade de náutica, né? Náutica, de média. Por isso vem essa questão. Né? Mas quem determina isso é o dinheiro, é o econômico, vamos dizer assim. São os fatores, né? A predominância de uma perspectiva econômica. Quando você lute contra algo, o dinheiro sempre vai ganhar, sabe? Tipo, tanto que na Praia Brava, eu morei na Praia Brava durante 10 anos e eu senti muito essa mudança, sabe? Tipo, do nada, tinha um monte de prédios em volta e queriam destruir o canto do morcego. E até hoje tá por isso. E vão destruir, sabe? É algo que tu tem certeza que o pedaço de Mata Atlântica que tem ali vai desaparecer e vai se tornar um monte de prédios. Então não adianta lutar, sabe? Parece que o dinheiro, os empresários, tudo sempre vai vir frente. E percebe o que está em jogo? Uma identidade. Vocês se identificaram, agora mudou, eu me identifico ou não. Não, só com a questão da marejada que vocês estavam falando, porque antes eu lembro que eu sempre fui com meu avó quando era menor e tinha na entrada os barquinhos, tinha a praça, como é que era? Os quiosques de venda era barco, né? Isso, era tudo muito mais tradicional, era ligado realmente para a tradição. Hoje, do nada, eles resolveram mudar a marejada e destruíram aquela que todo mundo conhecia, que já era praticamente um ponto turístico. O moinhozinho. E agora fizeram uma estrutura totalmente diferente do que era antes. Não tem mais aquela coisa da tradição de pegar dos barcos. Hoje são barcos enormes, como a Volvo. E toda a nossa tradição foi perdida. Tudo em questão do dinheiro e para trazer mais turistas, talvez, de fora, que até quando vai conversar com alguém, as pessoas já estão até tendo que falar inglês, outras línguas, porque vem muito turista para cá, graças a isso. E eu acho que está impulsionando a economia aqui em Itajaí. Sim. Foi isso que eles olharam. Só que isso também está fazendo a gente perder a tradição da cidade, assim. São pequenas coisinhas que daqui uns 10 anos ninguém mais vai saber. E sempre são cortadas aos poucos, né? Claro, esse ano não vai ter parque, esse ano não vai ter o quê? Igual o mercado público que ficou fechado por um tempo e eles não queriam mais, acho que nem tivesse mercado público. Essas são coisas que eles vão cortando que ainda tirar da gente. Vocês percebem que são um jogo de perdas e ganhos, né? Você perde num lado, ganha economicamente, mas perde no outro. A questão é, você precisaria ter essas perdas? Será que a gente não poderia pensar em algo que valorizasse historicamente, valorizasse os pontos de referência, por isso patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico? Porque se eu abro mão disso, eu perco a identidade, eu perco a memória, eu perco a minha história. E um sujeito que não tem memória, que não tem identidade, não tem história, ele não existe. Se muitos monumentos aqui em Itajaí não tivessem sido reconhecidos como patrimônio histórico, eles já seriam destruídos. A gente não teria isso hoje e as futuras gerações nem saberiam talvez que existissem tantos lugares que isso pode ir até aqui, por exemplo, por causa da cultura. Exato, aqui é um exemplo. Estamos aqui na Casa de Cultura de Brandão, que foi uma escola, que foi, enfim, é uma nota de resistência histórica, cultural, identitária
e importante para o nosso futuro. Né? Não, só para falar um pouco dessa, que você falou que cada lugar tem uma identidade, eu não sou daqui, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E eu notei muito como tu falou essa diferença de ser uma cidade voltada para o turismo, essas coisas, porque como eu sou do interior de lá, era muita colonização forte italiana e alemã. Então, as tradições de lá, tanto a tradição com o CTG do Rio Grande do Sul é muito forte. Então, lá, mesmo que a cidade esteja maior e essas coisas, a tradição assim ainda se mantém. E ainda as pessoas, vou no meu vizinho, vou conversar com ele, ou vamos numa festa hoje que tem, todo ano tem festa do Pinhão, essas coisas assim, se mantém lá. E quando eu vim pra cá, ainda existia marejada, mas quando eu vim pra cá foi um choque muito grande, no sentido de, às vezes, ter muitas pessoas diferentes do que eu convivia, e também muita opinião e coisas diferentes, e aos poucos foi se cortando essas marejadas, e como a Bruna falou, foi evoluindo para um patamar econômico, e eu sempre senti falta de ter um vizinho ou essas coisas assim, que era muita família, e às vezes essas festas típicas, a tradição do lugar, que é algo que eu observo sempre, se eu vou num lugar diferente, qual é os costumes de lá, qual é a tradição de lá. E aqui, quando eu vim pra cá, eu senti muito isso, porque não sei como era diferente, e às vezes parecia que as pessoas não sabiam que existia, por exemplo, o hino de Santa Catarina. Eu não sei qual é o hino de Santa Catarina. O hino do Rio Grande do Sul eu sei porque desde pequenininho tu era ensinado a cantar, essa é a bandeira significa tal coisa, a história do nosso estado é tal coisa. E aqui eu nunca soube, é algo que eu sinto falta às vezes, de conhecer nossa história local, como ela realmente é. Legal. Ou mesmo a idealizada e saber as diferenças. Alguém sabe o hino de Santa Catarina? Eu já ouvi umas duas vezes, eu não tenho boa memória para mim. Tem uma questão aí que eu acho que envolve isso que tu falou. As cidades, lógico, vão se desenvolvendo, né? E talvez quando se corta um pouco dessa parte cultural, desses eventos, desses momentos de encontro, se acaba perdendo a relação com o outro um pouco. Então essa coisa que você falou, do vizinho, de lá, de ir numa festa que você sabe que você vai encontrar a galera, vai encontrar os familiares, isso acaba se perdendo, né? Então com isso também se perde um pouco desse sentimento de alteridade, assim, da tua relação e o cuidado com o outro. As pessoas acabam ficando mais individualistas e... Percebe? Como é importante humanizar a cidade, valorizar esses espaços de memória e de identidade que você perdeu, que te perdeu a referência, né? Então, são espaços de convívio também, de reconhecimento. Eu me reconheço ali, eu me identifico ali, e eu convivo ali no que a Joana trouxe, né? Ela falando, o espaço da convivialidade, da sociabilidade, né? E a cidade tem que ser isso, senão ela deixa de ser humana. E aí a gente pergunta, mas espera aí, será que os arquitetos, os engenheiros, os políticos não sabem de uma coisa dessa? Será que os empresários, mesmo o setor produtivo, quem sabe, o setor mais que investe financeiramente, será que eles não podem ter um compromisso mínimo de garantir um pouquinho disso? Né? Então, será que a Marejada não poderia ter uma outra arquitetura? Um grande exemplo é em Blumenau, que que acontece todos os anos. Todo mundo de Blumenau vai para a Vila Germânia, todo mundo já sabe, é como se fosse uma tradição para eles. Eles conseguiram manter a tradição de vários anos já, de antigas gerações, como o barril Schwab e tal. E todo mundo já conhece, eles criaram uma identidade para eles. Então, é um exemplo de eles, claro, evoluíram, melhoraram a estrutura, só que eles continuaram tendo ainda a tradição deles, a identidade. E mesmo assim eles conseguiram trazer economia para o município? Sim. Não foi preciso arrancar a tradição da cidade para conseguir o fator econômico que é bem importante. Ele não é incompatível, pelo contrário, a economia não precisa destruir a identidade e a história do local. E ela tem que respeitar, e aí ela não vai deixar de lucro, não vai deixar de ganhar, ela vai se adequar, vai tomar alguns cuidados. Né? Agora, se isso não tem valor, ou as pessoas que estão investindo não têm talvez a mínima referência para valorizar isso,
Então eu ignoro. Eu ignoro e não vejo sentido em preservar um prédio que está aqui atrapalhando o pátio de container. Percebe? Porque o valor é muito mais valoroso botar um pátio de container que vai movimentar milhões, entendeu? Mas dá, você não vai deixar de movimentar, mas você vai ter que dar um jeito de garantir. Até porque muitos vêm exatamente para ter contato com essa cultura. Para fugir, né, da selva de pedra, para ter um contato com essa. Então precisa ter limites, você precisa ter um mínimo de compromisso. O ideal é que a gente não precisasse estar lutando por isso, se esforçando, o que deveria ser bom senso, deveria ser natural, né? Mas não estamos num nível, talvez, de que o próprio setor reprodutivo econômico tenha essa lucidez, tenha esse compromisso ético, histórico com o patrimônio histórico, patrimônio cultural. Então a gente não precisaria estar se preocupando muito naturalmente a ter um monte de iniciativas até privadas, particulares para isso. Mas a gente vê o contrário, se uma casa está em vias de ser patrimonializada, um casarão aqui, ela vem abaixo e pega fogo, antes de ser patrimonializada. E aí perdeu-se o patrimônio, e aí vira terreno rentável para prédio. Percebe? Então, tem exemplos de lugares que conseguiu deixar a casa. Curitiba tem alguns exemplos lá de casa e construiu um prédio chiquetoso, gigante, mas a casa está lá. A casa está integrada nessa urbanidade. Em Balneário tem a igrejinha, uma igrejinha que foi preservada e construiu-se, né, um prédio. Mas a igrejinha está lá, ela abre alguns dias, então é bacana. É uma tentativa pelo menos, né, Às vezes se é mantido, eles não cuidam, sabe? É algo que fica lá jogado, ou às vezes não abrem, não conseguem também deixar aberto e também usar esse viés econômico. Poxa, abre, cuida, transforma no museu, qualquer coisa. Fazer cinema, fazer cultura. Exato. Às vezes parece que não se tem um investimento nem por esse lado. Se pelo menos vai deixar aberto, não vai dar uma rentabilidade de um pátio de container, mas pelo menos abre e faz, não sei, outra casa da cultura, ou faz outro museu. Investe, capitania em valor agregado para a imagem da empresa, com responsabilidade social, ambiental, cultural, etc. Né? Aplicada, sabe? Não seja só uma marketing. Entendeu? Tem meios, não há problema fazer isso. Né? E eu acho que é isso. A gente derivou um pouquinho mais para identidade e patrimônio. Né? A gente tem mais alguns minutinhos pelo horário, mas a gente toca. Acho que depois tem outro filme, né? E acho que vem mais alguma escola depois. Não? Tá, vamos ver. Tá, aí a gente acho que é reforçar essa coisa da propriedade, da identidade, da história e do pertencimento. Ela falou tem vários momentos que isso fica bem forte, né? Como é que é essa minha identidade? Quem eu sou? Eu estou construindo a minha identidade e reafirmando ela porque ela não é reconhecida e legitimada pelo outro. Então eu sou obrigado a dizer, esse sou eu, e me respeitem, e me reconheçam, e eu sou legítimo. E eu pertenço a um lugar. E esse lugar precisa ser também garantido para que a gente possa manter a nossa forma de vida. Né? Isso vale para Itajaí, para qualquer lugar. Assim. Uma senhora no vídeo falou que ela era descendente de Félix Rodrigues e ela disse que tinha orgulho de ser e de se reconhecer. Só que muitos outros descendentes não, é como se eles não valorizassem isso e eles não quisessem ser reconhecidos, é como se, como ela disse, se eles existissem no meio do caminho e não corressem atrás para realmente se legitimar como descendente e procurar os direitos, que são as terras deles, que é deles, só que eles não tiveram, talvez até eles mesmos não se valorizarem, como ela falou. Exato. Às vezes, você está me falando, eu estou mais fala. Não vou lá. Mas que talvez o papo é bom, que o papo é bom. Isso seja também, de certa forma, imposto pela sociedade, né? Tipo, a sociedade marginalizou essas pessoas e aí talvez por isso algumas delas não... É como se excluíssem não tem mais orgulho de fazer parte dessa cultura e de ser o que é. Eu tenho vergonha de ser o que eu sou.
e nego essa minha identidade. Esse é o primeiro ponto muito importante, quando a pessoa nega a própria identidade. Vou dar um exemplo aparentemente nada a ver, mas tudo a ver também. Tem determinados moradores, tem um determinado bairro, quando vem fazer compra aqui no comércio e pedem endereço, eles não dão o endereço de onde eles moram, eles falam que é do bairro vizinho. O tratamento é diferente. Então, se eu falo que sou do Imaruí, é um tratamento. Se eu falo que sou da Barra do Rio, é outro. Entendeu? E é mecanismo de defesa também. Eu estou falando assim, às vezes eu uso isso, né, que eu sou disso, às vezes eu uso isso como estratégia de sobrevivência. Porque se eu falar o que eu sou mesmo e onde eu sou, as pessoas vão julgar com preconceito, com discriminação, etc. Então são mecanismos de autodefesa da vida mesmo, da vida de sociedade, da vida de luta, de resistência, né, e de muito preconceito. Preconceito que vem do próprio sujeito com relação a direitos, com relação ao lugar ou ao pertencimento onde ele está, e não identifica ou não quer, né, porque isso às vezes traz sofrimento. Isso vale para várias condições que os direitos humanos lutam, né? A questão racial é uma delas, a questão social e econômica eu comentei agora, a cultural é outra, a questão sexual é outra, né? De diversidade de gênero, etc. E o quanto isso ainda nós não sabemos lidar e lidamos com muita violência, vamos amadurecer, né, evoluir muito enquanto sociedade para estar tratando o outro com o respeito que ele merece, né? Não só com a tolerância, aí eu tolero, não, com respeito. Então, não chegamos na tolerância ainda, porque tolerar tolero, né? Tem o quê? Né? Não, te respeito. Né? Então, aí vê o quanto isso é difícil para as pessoas e para a sociedade lidar nesse sentido. Né? E se colocar na condição do outro, né? Se colocar no lugar do outro para compreender melhor o que é isso, né? O que é esse processo. Mas, sei lá. Não sei também. Deu o horário. Não sei, vocês querem conversar? A gente não para. Eu adoramos a presença de vocês, agradecer ao Colégio São José. Que turma é, professora? Turma do terceirão. Terceirão, tá bom também. E você é professora de? De literatura. Literatura, e redação. obrigado. Obrigado por ajudar a mediar também.